Olá, já parou para pensar nisso? Uma simples linha no mapa. Como é que ela pode decidir se alguém vive em paz ou em guerra? Hoje, a gente vai desvendar os conceitos que estão por trás dessas linhas: Estado, soberania, fronteiras, e entender de onde vem o poder que elas têm para moldar o nosso mundo. Vamos mergulhar nessa história. O nosso caminho vai ser o seguinte: a gente começa com o básico, a ideia de espaço, depois vamos construir o conceito de Estado-nação e ver como as fronteiras foram parar no mapa. Aí, a gente entra numa parte bem importante, o legado do colonialismo, que ainda reverbera hoje. E para fechar, vamos ver como as fronteiras funcionam nesse mundo globalizado. Então, bora lá. Primeiro ponto. Para a gente conseguir entender essas ideias gigantes de território e poder, vamos começar com uma coisa bem pequena, bem do nosso dia a dia. Sabe esse tipo de frase? Pois é, tudo começa aqui, com essa noção bem pessoal de um espaço que é seu, a minha chácara, e onde ele está no mundo, pertinho do rio. É a geografia mais fundamental, sabe? O ponto de partida para a gente entender o que é um território. E é aqui que o jogo muda. Aquela chácara, um simples espaço, ela vira um território no momento em que uma coisa entra na equação: poder. Território não é só um pedaço de terra, é um espaço que foi apropriado, que tem um controle, que é resultado de uma relação de força. Mas esses limites são para sempre? Pensa numa praça pública, por exemplo. Um grupo pode lutar para ela ser maior, para ter mais lazer. Outro grupo pode pressionar para diminuir a praça e melhorar o trânsito. Tá aí a prova. Território não é algo estático, tá sempre em disputa. É um cabo de guerra constante de interesses. Beleza, agora que a gente já entendeu essa base, vamos subir um degrau e ver como essa ideia de território se organiza na estrutura que domina o mundo hoje, o Estado-nação. O Estado é basicamente a máquina. É a estrutura de poder com governo, leis, instituições. É a organização que administra um território e a população que vive ali. E o ponto-chave é este: sem um território definido para controlar, simplesmente não existe Estado. Agora, atenção aqui para não confundir. Se o Estado é a estrutura, a nação é a alma. É o povo, a comunidade que se sente conectada por uma cultura, uma língua, uma história em comum. E o pulo do gato é que nem sempre o mapa da nação bate com o mapa do Estado. E o que dá ao Estado o direito de mandar no seu próprio pedaço? A soberania. Soberania é, na prática, o Estado poder dizer: daqui para dentro, quem manda sou eu e ninguém de fora mete o bedelho. É o que faz um país ser independente. E olha que exemplo perfeito no começo da nossa Constituição. É a teoria na prática. Nós, os representantes do povo brasileiro, ou seja, a nação, se juntando para fundar o seu Estado com suas próprias regras, sua soberania. Certo, mas como é que essa soberania, esse poder todo, se transforma em algo que a gente pode ver no mapa? É aí que entram as fronteiras. Fronteira não nasce em árvore. Elas são, na essência, criações políticas. São resultado de guerras, de tratados, de muita negociação. Elas são a linha que diz: a lei de um país vale até aqui. A partir daqui, já é outra história. E para a gente ter uma ideia de como o mapa mudou, pensa só. No início do século XX, existiam menos de 50 estados no mundo. Hoje, passa de 180. E o que explica essa explosão? Em grande parte, foi o processo de descolonização, que redesenhou o planeta. E é exatamente aqui que a história fica muito mais complexa. Porque o colonialismo europeu não só redesenhou o mapa do mundo. Ele, na verdade, desenhou linhas de conflito que continuam abertas até hoje. Esse momento tem nome: a Partilha da África. Foi quando as potências europeias basicamente sentaram numa mesa com um mapa e uma régua e fatiaram o continente africano entre si, de acordo com seus próprios interesses, ignorando completamente as pessoas que já viviam lá. Olha só que contraste claro. De um lado, as fronteiras que faziam sentido historicamente para os povos locais, fronteiras étnicas, culturais. Do outro, linhas retas, arbitrárias, fronteiras de escritório traçadas na Europa que não tinham nada a ver com a realidade do lugar. E as consequências disso foram e ainda são devastadoras. Grupos que eram rivais históricos foram obrigados a viver no mesmo país. E nações inteiras foram cortadas ao meio por uma linha no mapa. O resultado é um legado de instabilidade, de guerras civis que a gente vê até hoje. E o mais impressionante, e talvez trágico, é que mesmo depois de conquistarem a independência,
a maioria desses novos países resolveu manter as fronteiras coloniais. Assim, o legado problemático foi oficializado e eles herdaram um mapa que não refletia suas próprias realidades. Beleza, vamos dar um salto no tempo e chegar no nosso mundo globalizado do século XXI. Como é que as fronteiras funcionam hoje? Num primeiro momento, parece que as fronteiras estão desaparecendo, né? Informação, dinheiro, tudo cruza o planeta em segundos. As linhas no mapa parecem cada vez menos importantes nesse mundo conectado. Só que não é bem assim. O mesmo pensador Milton Santos nos dá a outra face da moeda. Ele diz que a maior prova de que a fronteira existe e é muito real é o contrabando, porque o contrabando só existe porque as leis, os preços, as moedas são diferentes de um lado e de outro. A fronteira cria essa diferença. E para complicar ainda mais, hoje temos os blocos supranacionais, como a União Europeia. Ali, os países concordam em ceder um pedaço da sua soberania para um bem comum. É como se eles estivessem desenhando um novo tipo de território que vai além das fronteiras nacionais de cada um. Isso nos leva de volta ao começo de tudo. Se território é, na sua essência, uma expressão de poder, a grande pergunta que fica é: quem está com esse poder hoje? São as grandes corporações, os blocos de países, as comunidades digitais? Enfim, quem é que vai desenhar as linhas no mapa do futuro?